Pessoas que trabalham no mar. Conta pra gente, o que vocês viram na imensidão do oceano? Era 2018 e eu fazia parte de uma tripulação de pesca no Alasca. O barco era velho, mas aguentava o tranco. A pesca no Alasca não é brincadeira, mar gelado, tempestades repentinas, equipamentos pesados. Num dia que começou tranquilo, do nada, um dos guinchos que puxava a rede estourou. O cabo chicoteou como um trovão e acertou um dos caras na cabeça. O barulho foi horrível. Corremos para ajudar, mas ele já estava desacordado. O médico do barco fez de tudo, mas não teve jeito. Tivemos que avisar a família pelo rádio. O clima ficou pesado, ninguém falava nada. A gente seguiu pescando, mas a viagem nunca mais foi a mesma. Depois disso, nunca mais olhei para aqueles cabos da mesma forma. Sabia que podiam matar alguém num piscar de olhos. Em 2021, eu estava num iate de luxo que fazia charter pelo Caribe. Vida boa, teoricamente. Mas a verdade é que esses iates são armadilhas flutuantes quando o tempo vira. Pegamos um furacão inesperado. O capitão tentou mudar a rota, mas não teve jeito. Fomos engolidos por ventos de mais de 150 km por hora. O barco balançava como brinquedo de parque de diversão. Hóspedes gritando, tripulação tentando segurar tudo, vidros se estilhaçando. Foram 3 horas de terror até conseguirmos escapar. Quando finalmente saímos da tempestade, todos estavam pálidos, em choque. Depois desse dia, nunca mais subestimei a previsão do tempo. Estava num navio mercante em 2016, cruzando o Oceano Índico, quando avistamos uma lancha vindo rápido. Não demorou para percebermos, eram piratas. O capitão mandou acelerar, mas eles já estavam perto. Pegamos o protocolo de emergência, apagar todas as luzes, trancar tudo e esperar. Ficamos no escuro, respirando baixo, ouvindo os motores da lancha se aproximando. Eles deram uns tiros pro alto, rodaram em volta, mas não conseguiram subir. Ficamos trancados por 4 horas até eles desistirem. No dia seguinte, vimos no noticiário que um outro navio na mesma rota não teve tanta sorte. Depois disso, nunca mais naveguei naquela região sem um olho no radar e outro no convés. Em 2020, fui chamado para um trabalho de mergulho industrial perto da Noruega. A missão era inspecionar uma tubulação submarina. Tudo certo, até que minha lanterna pegou um brilho estranho no fundo. Cheguei mais perto e vi uma estrutura que não devia estar ali. Parecia os restos de um submarino antigo, cheio de algas e ferrugem. Depois de reportar, descobrimos que era um U-boat alemão da Segunda Guerra. Ninguém sabia que ele estava lá, afundado há décadas, esquecendo seu próprio segredo no fundo do mar. Ver aquilo de perto, um pedaço de história congelado no tempo, me fez pensar em quantas histórias estão escondidas lá embaixo. Ano de 2019, trabalhava num cruzeiro na Ásia. Numa noite, um passageiro sumiu. Fizeram chamada nos quartos, checaram câmeras, nada. Começaram a procurar no mar, mas era como se ele tivesse evaporado. A história oficial é que ele caiu na água sem ninguém ver. Mas lembro de uma coisa estranha. No dia anterior, ele disse para um garçom que achava que estava sendo seguido. Ele parecia nervoso, olhava para trás o tempo todo. No dia seguinte, não estava mais lá. Nunca saberemos o que realmente aconteceu, mas aquele caso me assombra até hoje. Sempre que ando por um navio à noite, lembro daquele homem e me pergunto, será que ele pulou? Ou foi empurrado? Era 2017 e eu fazia parte de uma tripulação num navio de carga cruzando o Atlântico Sul. A viagem estava tranquila até que, no meio da noite, ouvimos um estrondo metálico, como se algo tivesse colidido com o casco. Corremos pro convés, mas não vimos nada. O capitão ordenou uma inspeção, e quando baixamos uma lanterna na água, vimos uma silhueta enorme se afastando, algo que parecia um submarino. Só que não havia nenhum registro de submarinos operando naquela área. No dia seguinte, descobrimos que nossos instrumentos de navegação tinham sofrido interferências e alguns equipamentos eletrônicos estavam desativados. Ninguém conseguiu explicar o que era aquilo, mas todos a bordo sentiram que algo estranho aconteceu naquela noite. Até hoje, me pergunto se foi só um erro técnico ou algo mais.